Boa noite. Está no ar o AltV Notícias, segunda edição, com os comentários de economia. E as manchetes de hoje, dia 9 de junho de 2017, são as seguintes. A inflação oficial tem o menor resultado para maio em 10 anos. O custo nacional da construção civil cai no acumulado de 12 meses, diz o IBGE. O juro do cartão de crédito cai para 345% em maio, a menor taxa em 21 meses. E 38% dos trabalhadores usaram o Fundo de Garantia, o FGTS, inativo para pagar dívidas em atraso, informou o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. E dólar opera hoje com uma ligeira alta, com o cenário justamente local, aguardando o veredito da chapa Dilma Temer e também o resultado das eleições que ocorreram ontem no Reino Unido. Tudo isso você vai ver agora aqui comigo no AltV Notícias, segunda edição, editorial Economia. E vamos lá. A inflação oficial tem o menor resultado para maio em 10 anos. O IPCA ficou em 0,31% no mês e em 12 meses o índice já acumula uma variação positiva de 3,6%. O índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,31% no mês de maio, segundo dados divulgados nesta sexta-feira hoje pelo IBGE. Esta é a taxa mais baixa para o mês de maio desde 2007, quando o índice foi de 0,28%. No acumulado do ano, o IPCA foi de 1,42% até maio, que é um percentual bem inferior aos 4,05% registrados em igual período de 2016 e o menor já acumulado até maio desde o ano de 2000, que era de 1,41%. E a inflação em 12 meses ficou, nos últimos 12 meses, o índice desacelerou 3,6%, enquanto havia registrado 4,08% no mês anterior. E a menor taxa para o período desde maio também de 2017, quando ficou em 3,18%. O centro da meta da inflação, ou seja, o governo sempre coloca um teto, que é o centro da meta, estabelecido pelo Banco Central, é de 4,5% neste ano de 2017. E o custo nacional da construção civil cai, é uma notícia positiva, cai de 12 meses, informou ontem também o IBGE. A variação foi de 0,3% em maio, acima do mês anterior, que foi de 0,15%. Já em maio de 2016, o índice foi de 0,83%. O Índice Nacional da Construção Civil, calculado pelo IBGE, apresentou uma variação de 0,3% em maio, ficando 0,15 pontos percentuais acima da taxa do mês anterior. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi de 4,52%, abaixo dos 5,07% registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2016, para vocês terem ideia, o índice foi de 0,83%. E de janeiro a maio, ou seja, nos primeiros 5 meses agora de 2017, o índice se acumulou em 0,95% para materiais de construção, 2,09% para mão de obra, sendo que em 12 meses esse índice estava em 1,62% para materiais e 7,79% para a mão de obra. Então teve uma boa melhora, né? E o juro do cartão de crédito cai para 345% em maio. Mesmo assim é um juros altíssimo. Menor taxa, isso em 21 meses. Em maio a taxa média de 6 linhas de crédito para pessoa física, não pessoa jurídica, não é empresa, é para pessoa física, foi de 142,2% ao ano, abaixo do valor de 148,2% registrado no mês de abril, certo? As taxas de juros
média do cartão de crédito atingiu esses 345%, como eu já falei, ao ano, agora no mês de maio, no mês passado, contra os 397, veja só, 397,5% em abril, quase 400% ao ano. É um verdadeiro absurdo esses juros do cartão de crédito aqui no país, no Brasil. Os dados são da pesquisa divulgada nesta quinta-feira, ontem, pela Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Trata-se da menor taxa desde julho de 2015, ou seja, essa é a menor taxa já desde 2 anos atrás, quando o juro médio foi de 334,84%, quase 335% ao ano. A pesquisa mostra também que a média dos juros de 6 linhas de crédito para pessoa física teve redução em maio pelo 6º mês consecutivo e atingiram o menor valor desde dezembro de 2015. Nas 6 linhas de crédito pesquisadas, o juro médio passou de 148,2 em abril para 142,2 em maio. A menor taxa, como eu já disse, desde dezembro de 2015. Esta queda do juro para o crédito, pessoal, para vocês entenderem como eles estão conseguindo reduzir essa taxa, se deve justamente devido à redução da taxa básica de juros, que é a Selic, que eu venho divulgando aqui insistentemente, que hoje está em 10,25%, né, que essa taxa é definida através do Conselho de Política Monetária, que é o Copom, do Banco Central, e hoje está em 10,25% ao ano, e a previsão é que ela feche em 8,5%, ou seja, 8,5% ao ano no final deste ano de 2017. Agora, mudando de assunto, vamos ao fundo de garantia. 38% dos trabalhadores usaram o seu fundo de garantia, que é o FGTS, inativo, das contas inativas do FGTS, para pagar dívidas em atraso. Quem informou isso foi o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. 11% dos consultados desconhecem se têm direito ao saque, ou nem mesmo sabiam que o governo havia liberado esses recursos. Acredite se quiser, tem gente que nem sabe que o governo liberou esses recursos das contas inativas do FGTS. Entre uma amostra de trabalhadores que fizeram saques das contas inativas do FGTS, 38%, como eu disse, usaram dinheiro para pagar dívidas em atraso. Isso eu comentei inclusive aqui, juntamente com o Marcel Naves, na primeira edição do AltV Notícias. Revelou essa pesquisa que foi divulgada ontem, quinta-feira, pelo SPC e também pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os outros 4% dos trabalhadores usaram esse recurso para pagar parte das dívidas atrasadas, enquanto 29% utilizaram os valores para pagar dívidas do dia a dia. Há ainda 19% dos trabalhadores que optaram por poupar o benefício, ou seja, pegaram o dinheiro do seu fundo de garantia das contas inativas e colocaram na poupança. O dinheiro extra também foi usado por 14% dos entrevistados que sacaram os recursos para antecipar pagamento de contas não atrasadas. São contas que não estão atrasadas e as pessoas decidiram utilizar esses recursos para antecipar esses pagamentos, como o parcelamento de um veículo, o parcelamento do financiamento da casa própria, enfim, utilizaram o recurso dessa forma. De acordo com a pesquisa, somente 13% dos trabalhadores que sacaram benefício até o momento usaram recurso financeiro, sabe o quê? Para fazer compras extras. Então vocês notam que é uma pequena parcela, apenas 13%, que utilizaram para comprar a mais, ou seja, fazer compras extras. A Caixa Econômica Federal também anunciou, vocês sabem que a antecipação para este sábado, amanhã, dia 10 de junho, para a 4ª etapa dos saques dos recursos das contas inativas do Fundo de Garantia. Nesta 4ª fase, quem tem direito a sacar os recursos são as pessoas que nasceram em setembro, outubro e novembro. Então, a partir de amanhã, a Caixa estará funcionando com 2.015 agências
em todo o território nacional a partir das 9 horas da manhã e se estenderá até as 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, amanhã, sábado, dia 10 de junho. E o dólar hoje opera com uma ligeira alta, com o cenário justamente aguardando a decisão da validação da chapa Dilma Temer pelo TSE e também o resultado das eleições no Reino Unido, que foram realizadas ontem. Na véspera, que foi ontem, a moeda norte-americana caiu 0,21% e ficou cotada a R$ 3,26 na venda. O dólar opera em alta agora, hoje, nessa sexta-feira, com os investidores cautelosos diante do quarto dia de julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE e diante das surpresas também do resultado das eleições parlamentares ocorridas ontem na Inglaterra, no Reino Unido. Às 10 horas e 30 minutos, 10 e meia da manhã, hoje a moeda norte-americana subia muito pouco, 0,15%, e era vendida a R$ 3,27. O mercado financeiro vem adotando, um cenário de queda de Temer, mas com o julgamento, o pessoal estava aguardando que o Temer, assim estava na expectativa que o Temer não continuaria na presidência da República, mas com o julgamento em andamento lá no TSE em Brasília, a expectativa é que o presidente seja mantido no cargo, como eu comentei hoje no primeira edição. O presidente Michel Temer deve ficar no cargo devido à votação 4 votos a favor e 3 contra a chapa Dilma Temer. Porém, a cautela, no entanto, pode retornar ao longo da sessão com a proximidade final da semana e com o julgamento não esgotando as dificuldades que Temer tem pela frente. Porque mesmo o presidente Michel Temer continuando na presidência da República, ele sofrerá várias dificuldades aí pelos próximos meses, com certeza. Já lá no Reino Unido, na Inglaterra, as eleições parlamentares realizadas ontem terminaram com os conservadores representados pela atual primeira-ministra Theresa May à frente, porém com uma bancada bem menor. Só para vocês terem ideia, o partido de Theresa May, que é o Partido Conservador, tinha 330 cadeiras, assentos no parlamento, e ontem haviam conseguido apenas 316. Era necessário 326 assentos para se ter a maioria no parlamento. Os trabalhistas, por sua vez, que é o partido de oposição, surpreenderam obtendo 261 assentos. Esse resultado obrigou os conservadores a formar uma coalizão para garantir a governabilidade. O resultado foi visto como um golpe para os investidores internacionais, que já tinham sido expostos aos eventos de grande risco lá nos Estados Unidos, com a eleição de Donald Trump, e também na Europa. O índice Bovespa opera também hoje praticamente estável. Ele está com uma pequena baixa de quase 0,3%, somando 62.550 pontos, ok? E eu vou ficando por aqui. Para você uma boa noite, um bom final de semana. E eu volto segunda-feira no UOL TV Notícias, primeira edição. Tchau, tchau.